Da Papoula é o livro mais cruel, cru e pesado que eu li na minha vida, e ele é maravilhoso. Eu terminei de ler A Guerra da Papoula, então hoje eu vou trazer pra vocês uma breve resenha sobre esse livro. Oi, eu sou a Branca, que é a Flocker Clary, e bem-vindos a mais um vídeo aqui da conta. Eu vou começar trazendo um resumo da história e depois eu vou partir para minhas opiniões sobre a leitura dele. Então, começando com a resenha, A Guerra da Papoula vai acompanhar a Fang Runin, que é a protagonista desse mundo. A Rin, como é o apelido dela, é uma órfã de guerra, então ela nasceu em uma família adotiva que não tratava ela bem. Ela era completamente descartada ali do âmbito familiar. Isso dessa história, ela tentando fugir do contexto em que ela estava vivendo. Ela vem de uma província ao sul, que é mais agrícola, é uma província que não é tão economicamente potente aí no país em que ela vive, que é Nikan. O futuro dela ali naquela província era basicamente se casar com uma pessoa muito mais velha que ela para transações comerciais ali para a família adotiva dela. Erin não gosta nem um pouco desse destino dela, então ela começa a estudar para fazer meio que o que seria o vestibular desse mundo, para entrar nas academias militares de Nikan. Desde o começo a gente já percebe a determinação da Rin em alcançar os objetivos que ela coloca para si própria. Tá passando na academia e ela começa a treinar na primeira parte desse livro nessa academia junto com filhos de líderes e de pessoas de alta patente dentro do exército e também do âmbito político de Nikan. Desde o começo dessa academia, a Rin começa a sofrer discriminação vinda dos filhos de pessoas de poder nesse país, por ela vir de uma província do sul que não era tão economicamente potente nesse país e também por ela ter a pele mais escura. Então, desde o começo, esse livro também trata dessa discriminação. Fiquei um pouco confusa no começo desse livro, porque A Guerra da Papoula é recomendado, né, nas redes sociais como um livro que é extremamente pesado. Mas no começo desse livro eu não tava vendo muito essa crueldade, nem isso tudo, porque a Rin tava fechada no âmbito da academia, que era um ambiente, de certa forma, protegido, apesar de toda a discriminação que ela sofria lá dentro. O começo desse livro parece qualquer outro livro que se passe num contexto acadêmico, e isso é justamente para enganar o leitor e te tirar completamente da zona de conforto no momento em que a Rin precisa ser retirada do ambiente acadêmico. É dividido em três partes. A primeira parte é ela na academia e a segunda parte é o momento em que começa uma guerra. E aí aqui entra uma parte muito relevante desse universo, que é a guerra entre Nikan, que é o lugar em que a Rin mora, e Mugen, que seria meio que o Japão. A Guerra da Papoula é baseada nas guerras sino-japonesas que aconteceram no passado e também nas guerras do ópio. Então a história da Guerra da Papoula vai ser fortemente baseada no que seria aí um reconto dessas guerras entre a China e o Japão, e Nikan é a China. E por isso, A Guerra da Papoula é um livro extremamente político, geopolítico e histórico. Então, na segunda parte desse livro se inicia uma guerra entre Mugen e Nikan, e a Rin participa dela como aluna da academia. Esse livro vai ficando gradualmente mais pesado, a Rin vai cada vez perdendo mais a humanidade dela frente a toda essa guerra, e o leitor acompanha cada segundo dessa transformação. Eu achei muito interessante o jeito como a R.F. Kuang trouxe essa questão histórica, né, de conflitos reais que aconteceram entre dois países reais aqui do nosso mundo, de uma forma tão complexa e histórica nesse mundo. A gente tem várias passagens aqui que eu até marquei da R.F. Kuang explicando a história desse mundo, a história e a relação entre Mugen e Nikan, também trazendo a questão do ópio como uma arma de guerra. Então, uma das questões principais é que Mugen teria levado o ópio para Nikan como uma forma de ir internamente acabando com Nikan. Um dos pontos desse livro é que Nikan é um país que é totalmente fragmentado. Ele é dividido em várias províncias, sendo que cada uma dessas províncias tem líderes diferentes. E apesar de existir uma imperatriz, essas províncias elas não conseguem ser centralizadas e formar um exército organizado para combater a invasão de Mugen. Então, Nikan é completamente destruído ao longo desse livro de diversas formas possíveis, e a gente vê a Rin tentando batalhar contra isso o tempo inteiro, tentando salvar o país dela. E é aí que entra a questão principal da perda de humanidade da Rin. Ela enfrenta o tempo inteiro destruição, morte e várias outras formas de crueldade nesse mundo. E cada vez que ela presencia uma coisa desse tipo, a raiva dela cresce e ela vai perdendo um pouco da humanidade, da empatia e do carinho que ela tinha no início do livro. E nesse livro existem xamãs, que são pessoas que conseguem criar uma conexão com deuses e utilizar o poder desses deuses. A Rin vai se tornar uma personagem que vai conseguir canalizar o poder da Fênix, que é uma deusa extremamente cruel, que consome destruição como fonte de poder. E a gente vê a Rin gradualmente abrindo um pouco o mundo espiritual dela para essa deusa, enquanto ela vai crescendo esse ódio que ela tem dentro dela
por tudo que ela viu acontecer nessa guerra. É que tudo isso culmina no final desse livro, que eu não vou contar porque é spoiler. Outra coisa que eu queria falar aqui pra vocês é que tem um capítulo nesse livro que é muito pesado. Ele tem cenas extremamente descritivas de formas de crueldade, assim, inimagináveis. Não posso nem falar as palavras aqui, porque eu tenho medo que o TikTok bane esse vídeo por conta disso. Que é o capítulo 21. Então, se você tem um pouco de pé atrás com esse tipo de descrição, com esse tipo de conteúdo, eu ficaria de olho durante a leitura desse livro, menos para esse capítulo ser pulado enquanto você estiver lendo. Eu também não recomendaria esse livro para pessoas menores de 18 anos. Eu tenho 20 e eu já tive dificuldade de ler certas coisas que estão aqui. Então eu ficaria de olho nisso. Mas assim, eu acho que eu não preciso nem dizer que esse foi um livro 5 estrelas pra mim. Ele me pegou em cada parte. Eu amei a forma como a Arif Kuang trouxe essas questões geopolíticas, diplomáticas, históricas em um único livro. Que ela tenha trabalhado questões reais, né, do nosso mundo aqui, que eu acho que isso é extremamente importante. E também a história de uma parte do mundo, né, que é a Ásia, que nem sempre é ensinada nas escolas, então nem todo mundo tem um contato com a história asiática, principalmente chinesa e japonesa. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu diria que A Guerra da Paula é um livro excelente para você ler. Claro, ele tem aspectos fantásticos, mas a base histórica tá aqui. Os personagens desse livro também são super trabalhados psicologicamente. Então você consegue ver desde o começo o desenvolvimento psicológico da Rin. Ela vem de uma família que abusava psicologicamente ela, que tratava ela completamente mal. Por isso, gerou nela uma necessidade completa de ser aceita por qualquer um que estivesse, digamos assim, numa visão dela, né, de superioridade. Então isso se apresenta, por exemplo, na forma do Altan, que é um outro personagem, de qualquer mestre da academia em que ela estudava. E disso também surge nela a vontade de ter poder. Que ela nunca teve poder e ela sempre sofreu com aqueles que tinham. E isso vai levar ela também a procurar o poder da Fênix. Ao procurar o poder da Fênix, ela se torna tão ruim quanto qualquer outro, que era quem ela justamente combatia. Então essa é uma história complexa, ela é uma história pesada, densa, mas eu super recomendo, ele é um livro maravilhoso. Mas bom, pessoal, essas aqui foram as minhas opiniões sobre A Guerra da Papoula. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das minhas opiniões. Não se esqueçam de me seguir, que eu sempre posto vários conteúdos literários, de curtir esse vídeo e de compartilhar com alguém que também tem interesse em ler A Guerra da Papoula. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui da conta. Beijo!